No proof is not in her. De estar estimulando o networking, a disseminação do conhecimento nessa área. Tem feito aí um belo trabalho, né, no blog lá, participei de uma entrevista com ele recentemente também, tá? E com até um livro, né, parece, né, Hugo, né, em projeto, em gestação. Prazer também conhecer alguns colegas aqui, o professor Moacir, né, conhecia de nome só, Paulo Vitor aí a gente já tem uma relação há mais tempo. E que bom aqui, então, ver uma audiência aí bem significativa para esse começo. Então, eu sou professor do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou engenheiro civil de graduação, tenho um doutorado em Engenharia de Produção e trabalho nessa área de resiliência, né, que é o foco aqui da apresentação hoje, acho que desde os primórdios da resiliência, né? A engenharia de resiliência surgiu em 2004 e quem, na verdade, me introduziu à engenharia de resiliência foi um colega do Paulo Vitor, aí, o professor José Orlando, né? Teve um seminário em Porto Alegre aqui em 2004 e o José Orlando aqui deu uma palestra para a gente, junto com o É o professor americano. recém-eleito presidente da IEA, né? Não sei se você É? já... Foi eleito anteontem, presidente da International Ergonomic Association, né? Finalmente chegou lá na topo. Então, temos a resiliência também junto com a ergonomia na associação. Exatamente, mais um caminho aí para a gente disseminar o conhecimento nessa área. Então, eu trabalho na resiliência aqui, na gestão da segurança, né? E resiliência, especialmente em 3 setores: construção civil, que é o meu setor de origem, indústria da manufatura, né? A gente tem bastante contatos na nossa região, especialmente aqui com empresas do setor metal mecânico. E faz cerca de 9, 10 anos, assim, que eu tenho me envolvido fortemente com a área da saúde, porque é um setor que, como a gente está percebendo agora, tem uma relevância aí social muito grande e tem uma necessidade muito grande, né, de melhorias de segurança, melhorias de desempenho em geral. E é um setor bastante complexo, né? Então é um setor onde se aplica muito aqui esse assunto de resiliência. Bom, a apresentação que eu vou fazer aqui não é ligada a nenhum artigo em específico, tá? É mais ligada a uma ideia que está por trás de vários trabalhos que a gente tem feito. E é uma das ideias que eu acho mais fascinantes, mais interessantes, tanto intelectualmente quanto em termos de aplicações práticas ligadas à engenharia de resiliência, que é o conceito de Slack. Slack é daquelas palavras que às vezes é melhor usar em inglês, né? Fica difícil achar uma palavra em português que traduza claramente o significado. A gente tem traduzido às vezes como folgas, mas é um pouco enganoso esse termo, porque não necessariamente o Slack é um excesso de recursos. O Slack, às vezes, pode ser o próprio recurso que a gente tem, mas usa ele de outra maneira. Então, eu vou usar na apresentação aqui o termo Slack, enfatizando as contribuições, então, para a resiliência, né? Não sei até que ponto o pessoal é familiarizado com o assunto, mas imagino aqui que se estão acessando o evento aqui a partir do Hugo, né? Devem ter assistido lá o blog dele com várias entrevistas sobre isso. Então, devem ter algum conhecimento prévio aí. Bom, essa apresentação aqui está sendo gravada, eu estou vendo o pessoal, tá? Eu vou disponibilizar depois aí também os slides para quem tiver interesse. Bom, então vamos começar aí com uma definição formal do que é Slack, tá? Vamos ver aqui então. Slack são recursos prontamente disponíveis ou potenciais que permitem à organização se adaptar com sucesso a ameaças e oportunidades internas e externas. Então, o Slack, ele não é algo abstrato, eles são recursos tangíveis, né? Podem ser disponíveis, quer dizer assim, eu posso usar esse recurso agora, no momento que eu precisar, ou é um recurso que pode demorar algum tempo até eu conseguir acessar
e, de fato, utilizar ele. Os tipos de recursos Slack mais comuns são pessoas, materiais, provavelmente materiais são os mais comuns, né? Então, por exemplo, assim, aqueles estoques de segurança que as empresas têm para lidar com variações de demanda, pode ser, por exemplo, um recurso Slack. Espaço, dinheiro, nossa poupancinha do banco lá, né? Quem consegue manter uma poupancinha do banco lá é um tipo de Slack também, né? Para usar em situações de necessidade, tipo, atualmente, a situação da pandemia. Muitas pessoas estão perdendo aí emprego, né? Estão com dificuldades financeiras. Tempo, equipamentos, né? Mas, na verdade, Slack pode ser qualquer tipo de recurso, né? Vocês podem dar asas à imaginação aqui. Tem até um slide que eu coloco às vezes, hoje não coloquei aí, que é um slide do filme Interestelar. É um filme de ficção científica, eu gosto bastante desse gênero de filmes. Então, quem viu aquele filme lá deve lembrar que é sobre a humanidade buscando um segundo planeta, né? A Terra 2.0. Então, aquilo, na verdade, lá não deixa de ser um Slack, né? Um recurso que talvez a humanidade precise aí daqui a milhares, milhões de anos, né? Para lidar com adversidades, com dificuldades. Então, dá para abrir a mente aqui para pensar no que é um recurso Slack. Coloquei aqui alguns exemplos e convido vocês aí também, né, a pensar no dia a dia de vocês. Então, essa foto à esquerda aqui em cima é uma autoestrada em que, nos dias de muito movimento, o acostamento é liberado para trânsito de veículos. Tá? Mas aquilo ali, a estrada não foi projetada para ser assim, né? Aquilo ali é um recurso adicional que a gente utiliza naquelas circunstâncias, lá de um feriado, de um fluxo muito grande. A própria situação das vacinas atualmente, né, é um excelente exemplo de Slack. Nós brasileiros aqui estamos sentindo ainda, né, as dificuldades de ter tido uma confiança muito alta em uma ou duas vacinas só, né? Agora que estão chegando mais vacinas aqui no Brasil, né? Então, e as próprias vacinas, né? Está se discutindo atualmente aí possibilidades de complementariedade entre elas. Talvez daqui a pouco aí o efeito melhor surja a partir da combinação de diferentes vacinas com uma dose de cada uma, sem contar na capacidade de produção para atender o mundo inteiro, né? Então é necessário aqui ter recursos adicionais, ter recursos Slack. Um outro exemplo aqui embaixo à esquerda, ligado à construção civil. Esse slide aqui se refere a uma construtora que faz torres de transmissão de energia elétrica, e como eles não têm certeza das condições do subsolo, isso é um problema, geralmente, nas obras, né? Eles têm projetos alternativos de fundações para lidar daqui a pouco com um solo que não era aquele solo tradicional esperado para aquele lugar. À direita aqui, um outro exemplo ligado a hospitais também. Aqui é uma unidade de internação, um quarto onde aquele quarto ele pode ser reconfigurado com relativa rapidez para se tornar um quarto de UTI. Tá? Então, assim, se vocês forem parar para pensar, vocês vão ver que vocês estão, né, ou deveriam estar cercados de Slack por toda parte, né? Porque Slack é fundamental para a sobrevivência. A gente geralmente se dá conta de que a gente precisa ter Slack quando a gente sente a necessidade. Caso contrário, a gente tende a negligenciar e até daqui a pouco a associar aquilo ali como uma perda, né? Como algo que não está agregando nada. Bom, uma questão conceitual que também interessa, talvez para alguns, daqui a pouco para pessoas que trabalham mais com gestão de projetos, né? As pessoas perguntam, às vezes, qual é a diferença de Slack para Buffer. Tá? Então, a gente teve essa discussão internamente aqui no nosso grupo de pesquisas, né? E a gente concluiu o seguinte: buffers normalmente são associados a estoque, tempo e capacidade. Então, o conceito de buffers normalmente não tem aquela visão abrangente que eu falei antes, de vários tipos de recursos. Além disso, buffers são também projetados top-down. O que eu quero dizer com isso? O conceito de buffer não leva em conta aquele recurso de adaptação que surge de baixo para cima, que os próprios trabalhadores, que as próprias pessoas lá, na hora de fazer a atividade, improvisam, né? E conseguem dar conta da situação. Um exemplo bem simples.
vocês precisam de material para fazer o trabalho de vocês, e vocês daqui a pouco pedem esse material emprestado para um colega, ou para uma empresa emprestada. Tá? Isso aí nada estava sendo planejado, projetado com antecedência. Tá? Esse tipo de coisa normalmente não é associado a buffer. E a gente entende que o conceito de Slack abrange isso. Buffer pressupõe também incerteza quantificada e antecipada, enquanto que o Slack ele também pode dar conta de situações não antecipadas. E buffers normalmente não são vistos como contribuintes para inovação e resiliência. Eu não vou enfatizar aqui na apresentação, mas tem uma literatura extensa, uma discussão extensa de como que o Slack contribui para a inovação também. Inovação de produtos, inovação de processos. A ideia básica é que o Slack permite às pessoas errarem, testar e errar, ou seja, então isso aí contribui para a inovação, né? Sem sofrer uma grande penalização em função disso. Então, resumindo assim, a minha proposta aqui é que o Slack é um conceito mais abrangente de que buffers, e que ele considera também a dimensão sociotécnica, a participação humana, e essa participação humana informal também, que vem de baixo para cima. Bom, como colocar em prática essa ideia de Slack, né? Então, tem diversas estratégias. A estratégia provavelmente mais conhecida são as redundâncias. Redundâncias são recursos além dos mínimos ou quando mais de um recurso desempenha a mesma função. Então, a gente pode ter, por exemplo, uma redundância ativa, quando o recurso redundante está operacional. Um exemplo clássico aqui seria na aviação, ter 2 pilotos na cabine. Tá? Os 2 pilotos têm exatamente os mesmos painéis. Um está monitorando a tarefa do outro. Um outro exemplo de estratégia de redundância, a redundância em stand-by, quando o recurso redundante não está operacional. Então, um exemplo bem do dia a dia aqui seria o step do carro, né? O pneu step. Ou aqueles profissionais lá que estão de plantão em casa para serem chamados em caso de necessidade. Isso aí tem na aviação, tem nos hospitais, né? Daqui a pouco lá algum piloto teve um problema, tu chama lá alguém que estava em casa em stand-by, mesmo vale para um médico no hospital. E a gente pode ter também os procedimentos redundantes, que são as duplas verificações, que a gente tem inúmeras situações no dia a dia também, né? Um exemplo ligado a hospitais que eu poderia falar aí é a dupla checagem do nome do paciente antes de administrar o medicamento. Então, a pessoa que está preparando o medicamento lá verifica o nome, né? E depois tem uma verificação lá também do nome do paciente na beira do leito, para certificar lá que é o paciente correto recebendo o medicamento correto. Outra família de estratégias de Slack são as chamadas margens de manobra. Então, a gente tem 3 tipos aí. A margem de manobra defensiva é aquela em que a gente mantém as nossas margens, mantém a nossa folga, né? Restringindo as ações de outras unidades, ou pegando emprestadas as margens delas. Eu coloquei aqui o símbolo do vírus, né? Porque essa margem de manobra defensiva aqui foi amplamente utilizada durante a pandemia, bem sendo usada ainda, né? Então, assim, todos esses fechamentos que se fez e se faz aí, né, de comércio durante a pandemia, isso aí, na verdade, a gente sabe, aí, é para ganhar margem de manobra para os hospitais, né? Os hospitais ganham margem restringindo, retirando a margem de outros lugares. Dentro dos próprios hospitais acontece isso também, né? Então, assim, a gente sabe aí também, né, que os hospitais, eles estão internando pacientes em áreas em que não era para internar paciente, né? Em sala de cirurgia, em sala de recuperação, né? Então, as UTIs estão pegando áreas emprestadas de outras áreas do hospital. Um outro tipo de estratégia são as estratégias autônomas, quando a gente cria a margem com reorganização local ou adaptação de recursos. Eu coloquei aqui o Lean Manufacturing como um exemplo. Eu não falei nisso antes, mas eu trabalho bastante de modo integrado com o Lean, sistemas de produção enxuta e essas questões de segurança e resiliência, né? O Lean, muitas vezes, ele
permite que a gente crie, que a gente libere recursos que vão ser folgas. Então, não é raro que a gente faça, por exemplo, uma implementação Lean e a gente libere espaço na empresa. Então, aquele espaço lá é uma folga, libera espaço, libera pessoas, libera o dinheiro até, né? E o terceiro tipo de margem aqui seria a coordenada, quando a gente cria um pool de recursos que podem beneficiar 2 ou mais unidades. Então, um exemplo típico aqui seria trabalhadores e máquinas multifuncionais, que podem atender diversas linhas de produtos, podem atender daqui a pouco diversos setores da empresa, conforme as variações de demanda. Uma outra estratégia, talvez a estratégia aqui na engenharia de produção, a mais conhecida, são os estoques de materiais, né? Então, estoques de matérias-primas, de produtos semi-processados, de produtos acabados, né? Tudo isso são recursos Slack. E esse aqui é um tipo de recurso, né, que a gente consegue calcular, né? Então, ali na engenharia de produção, tem inúmeros modelos, fórmulas, né, para calcular lá qual que vai ser o nosso tamanho de estoque, prevendo explicitamente uma parcela desse estoque para ser estoque de segurança. Bom, a gente pode trabalhar também para entender esse conceito mais, avançando aqui, com a ideia de uma taxonomia de Slack. A gente desenvolveu uma taxonomia com 3, 4, 5, 6, 9 categorias, né? Então, por exemplo, a gente pode classificar os recursos Slack conforme a natureza, como eu falei antes ali, pessoa, dinheiro, equipamentos e tal. Estratégia, falei antes também, né, nos vários tipos. Posso classificar conforme Slack projetado ou oportunista. Aqueles exemplos que eu dei antes lá da vacina, do step do carro, aquilo ali são todos projetados. O oportunista é aquele em que o recurso não foi planejado para cumprir aquela função de Slack. Mas por uma questão circunstancial, muitas vezes por sorte, ele acabou cumprindo. O exemplo que eu boto aqui é dessa baleia de plástico, que eu tenho uma igual aqui em casa, e a gente tinha uma baleia dessas armazenada, vamos dizer assim, na nossa garagem aqui no prédio, entre o meu carro e a mureta do estacionamento, tá? Ela estava ali simplesmente porque era o lugar que tinha para colocar a baleia. Mas um belo dia lá, uma vizinha minha de prédio perdeu os controles dos pedais e entrou na traseira do meu carro, tá? E o meu carro estava com a marcha solta. Então, o meu carro só não bateu na parede com mais força e não causou mais danos porque essa baleia aqui protegeu. Então, essa baleia aqui, evidentemente, que não era essa aí a função dela, né? Mas, então, é um exemplo de Slack oportunista. Ou até pegando a baleia ainda mais, né? Essa baleia que ela poderia até servir daqui a pouco para proteger alguém de um afogamento, né? Não é para isso que ela foi pensada, mas até pode ser útil para isso. Então, daí seria um exemplo de recurso Slack oportunista também. Em relação à disponibilidade, a gente pode ter, como eu falei, então, o Slack lá, que eu posso pegar a qualquer no momento que eu preciso, já, né, imediatamente, ou aquele Slack que demora um pouco para eu acessar ele. Eu coloquei aqui um exemplo ligado a aplicações financeiras. Então, assim, tem várias aplicações financeiras que a gente tem no banco que a gente não pode resgatar imediatamente. Tem lá os períodos, né, de carência. Então, aquilo ali é um tipo de recurso Slack que não tem uma disponibilidade imediata. Isso aí é um problema, né? Tem que levar em conta na hora de planejar esse recurso. É importante também que esse recurso Slack tenha alta visibilidade. A gente tem que saber rapidamente, claramente, quanto que eu tenho daqui a pouco de pessoas na minha empresa, quanto que eu tenho de materiais, quanto que eu tenho de dinheiro, né? Para saber, então, quanto que eu posso realocar daqui a pouco de um lugar para o outro, se está sobrando, se está faltando, né? Então, entra muito aí as ferramentas de gestão visual. Eu coloquei aqui um slide de um dashboard, né? Um painel de controle. Então, isso aqui é algo que até literalmente, vocês podem ver aqui, tem o verde, amarelo e vermelho, né? Tá no vermelho ali, tá acabando a folga, né? O amarelo é justamente a folguinha, né? É o pulmão, né? E o verde ali tá no normal. A durabilidade,
Então, assim, tem recursos Slack aí que podem entrar em obsolescência, né? O próprio dinheiro, de novo, né? Se ele não está aplicado, lá a gente vai perder, a inflação vai corroer aquele dinheiro. A versatilidade, isso aqui é muito importante. Então, assim, tem alguns recursos Slack que eles são muito flexíveis, permitem lidar com uma ampla gama de variabilidades. Vou pegar de novo um exemplo fácil aqui, que é o dinheiro, né? Possivelmente o dinheiro é o recurso Slack mais versátil de todos, porque ele permite, em princípio, comprar boa parte dos outros, adquirir boa parte dos outros. E o Slack também pode ter efeitos colaterais, tá? Porque sempre que a gente faz uma mudança no sistema, a gente corre o risco de criar novas interações, novos erros possíveis. E por último aqui, o requisito legal, né? Então, determinados recursos Slack tem leis lá que exigem que a gente deve ter. Então, por exemplo, lá tem normas que estabelecem quantas pessoas devem estar de plantão no hospital, qual é a área física que eu preciso para fazer um refeitório, um vestiário, né? Então, esses cálculos aí também levam em conta, ou deveriam levar, né, alguma folga, algum Slack. Bom, a questão talvez mais difícil e mais interessante ligada a Slack é a que está no título desse slide aqui. Quanto que é suficiente, né? Por que é interessante isso? Se a gente tiver muito Slack, a gente corre o risco de ter perdas, descaracterizar perdas. Mas se eu tiver pouco Slack, eu vou estar muito suscetível à variabilidade. Então, a forma de modelar esse problema aí é como está aqui nesse gráfico, através de uma curva U invertida. Como é que é essa curva U aqui? Ó? Vocês podem ver que no eixo vertical está o desempenho resiliente, mas poderia ser outro benefício aqui no eixo vertical, e no eixo horizontal está a quantidade de recursos Slack. Então, esse modelo está dizendo aqui que tem uma quantidade ótima de recursos Slack, que maximiza o desempenho. Se eu tiver muito, isso aí vai ser perda, é o que está aqui, Slack as waste. E se eu tiver pouco, eu vou estar lá com um sistema brittle, com um sistema frágil, né? Bom, como é que a gente pode responder essa questão do quanto é necessário, né? Bom, possivelmente aí tem vários meios para fazer isso. Um meio que a gente testou num trabalho realizado com um hospital, há alguns anos atrás, foi através de uma modelagem do risco associado a cada variabilidade que a gente tem e do score de proteção que eu tenho associado a cada variabilidade. Esse gráfico aqui se refere a um estudo de caso na emergência de um hospital. Isso que aparece aqui no eixo horizontal são problemas, variabilidades que aconteciam naquela emergência. Então, vocês podem ver aqui, então, ó, falta de anestesistas de plantão, taxa de ocupação dos leitos, procedimentos burocráticos e tal, né? Para cada problema desses, a gente pediu para os funcionários da emergência preencherem um questionário apontando o risco daquele problema. Tá? Então, o risco é o que está em vermelho aqui no gráfico, a barra vermelha. E o que está em azul é a proteção que os recursos Slack que existiam na emergência davam para cada variabilidade dessas. Essa proteção aqui foi feita por julgamento de especialistas, no caso aqui pela gerência, pelos gerentes da emergência. Então, os gerentes verificaram, por exemplo, lá, que esse problema aqui da falta de anestesista tinha uma cobertura muito baixa de recursos Slack, que é a barra em azul aqui, ó. Então, vocês podem ver que tinha um gap bem alto aqui, ó, alto risco e baixa proteção por Slack. Então, a gente consegue enxergar aqui onde que está faltando Slack, à esquerda aqui, então, todos esses, né? E onde que está sobrando em Slack, né? Onde está sobrando Slack é onde o risco é mais baixo lá do que o score de proteção. Então, em princípio, o que seria a ideia? A gente poderia tirar recursos de onde está sobrando e trazer para onde está faltando. Tá? Teria que ver se é possível fazer isso, né? Se é possível transformar esses recursos aí daqui para lá.
Tá? Em termos de resultados práticos, esse trabalho é que levou o hospital a se convencer da necessidade de contratar um anestesista full-time para emergência e levou o hospital a alocar um representante da emergência para o comitê do hospital que gerenciava o banco de sangue central do hospital. Se percebeu que esse comitê não entendia muito bem a demanda da emergência. Então, isso aqui, essa questão do sangue era um dos problemas que aparecem aqui. Eu não estou localizando agora qual é, mas está aqui no meio. Aí. Bom, e essa questão ainda aí da quantidade de slack, né? Isso aí também pode ser complicado, porque o excesso de slack pode encobrir perdas, como eu falei antes. Então, aqui um exemplinho também bem simples, ó, de um hospital de novo. Nesse hospital aqui, eles tinham, numa unidade de internação, 2 conjuntos desses que aparecem na foto, que são os dispensários eletrônicos. Tá? Mas eles tinham 2 conjuntos simplesmente por causa desse pico de demanda aqui às 8 horas da manhã. Esse gráfico aqui embaixo é a demanda de medicamentos por intervalo de tempo. Tá? Se não fosse por isso aqui, eles poderiam trabalhar tranquilamente no restante do dia com apenas um conjunto desse. Então, essa análise aqui permitiu a gente verificar e convencer o hospital que eles poderiam, se eles conseguissem nivelar essa demanda aqui, eles poderiam liberar um conjunto de armários desses e transferir para outra área do hospital que não tinha esses armários ainda. E foi o que o hospital fez. Eles mudaram os horários de administração de alguns medicamentos, tá? Isso aí já foi suficiente para reduzir filas, para reduzir esse pico aqui das 8 horas da manhã. Tá, eu acho que eu já estou no tempo aí bem estourado, né? E no final aqui eu coloquei aqui, não vou passar em detalhes, mas fica de leitura, um mapa conceitual dessa minha apresentação, que apresenta aí resumidamente o que eu falei. Tá? Em amarelo aqui está o conceito Slack, em verde aqui estão as questões que eu falei de taxonomias, né? Estratégias, tipos. Em azul aqui os problemas que podem estar associados ao Slack, e em laranja aqui os possíveis benefícios do Slack. Então, era isso, obrigado. Desculpe aí ter passado do tempo. Que isso, professor. Muito obrigado. Professor Paulo, você quer começar? Por favor. Posso começar sim. Obrigado, Tarcísio, excelente apresentação, né? Já tinha lido o artigo, né? É muito interessante aí a ideia, né, a discussão, né, que você coloca aí sobre o Slack, a comparação com o Buffer, né? Assim, fazendo um paralelo aí, né, com a área nuclear da aviação, né, você mesmo colocou, né, aquela coisa do desenho top-down, né, quer dizer, então um projeto de uma usina, né, de um sistema nuclear, né, ele começa a partir da análise de segurança, né? Então ele é bem top-down nesse sentido, né? Então, né, nesse caso, aquelas redundâncias, enfim, a diversidade, né? Você nunca tem um sistema só, né? Você sempre tem 2 sistemas para retirar o calor residual. Enfim, isso em cima, né, de cálculos de probabilidade para demonstrar que a probabilidade de acontecer um vazamento de radiação para a atmosfera enfim, é mínimo, né? Seria 10 a menos 6, né? Enfim, só que os acidentes aconteceram, né? E agora o que é interessante, né, é que toda essa parte sociotécnica do Slack, né, ela é muito minimizada nesses sistemas, né? Quer dizer, mesmo que haja redundâncias, que haja algumas que você falou de pessoas, né? Tem 2 pilotos, mas antigamente tinha 3, né? Quer dizer, então todo o processo de desenvolvimento, né, das usinas, né? Agora querem reduzir o número de operadores de campo, né? É muito mais ligado enfim, a tentar, né, a não considerar essa ideia e todas essas dimensões adicionais que o Slack traz, né? E no acidente de Fukushima, né, essa questão aí né, até os Slacks oportunistas não funcionaram, né, que as tomadas lá eram diferentes das tomadas
externas eram diferentes das tomadas dos geradores, né, de energia daqueles caminhões que chegaram lá para tentar colocar uma energia lá a mais, né? Então, enfim, a pergunta que eu queria, né, fazer para você, eu sei que você está também, né, estudando a questão, né, do projeto para a resiliência, né? Quer dizer, Sim. Como assim projetar, né, um sistema, né? Porque em geral quando a gente está analisando a resiliência, a gente, na maioria das vezes, a gente, enfim, em hospitais, né, a gente vai analisar uma coisa que já está feita para tentar melhorar, né? Quer dizer, como é que você vê aí o SLAC para o projeto para resiliência? Né? Sim, sim. Não, sem dúvidas, né? Embora tenha o Slack oportunista, que sempre vai ter, né? A prioridade, eu entendo, é a gente ter o Slack projetado, né? A gente fazer tanto quanto possível um dimensionamento, embora nem sempre seja viável para certos tipos de recursos. E nessa visão sociotécnica aí, né, a gente tem que levar em conta sempre aquilo que eu coloquei ali dos possíveis efeitos colaterais, né? O Slack, qualquer solução num sistema complexo, né, seja Slack ou seja qualquer outro tipo de solução, ela sempre pode repercutir de um modo não antecipado num outro sistema. Até um slide que eu pulei aqui, no final, tratava sobre isso, né? Já puxando um gancho, já que eu falei nisso aí. Os próprios hospitais agora, né? Então, se teve esses fechamentos, aí os hospitais cancelaram cirurgias, né? Mas isso aí depois o que está acontecendo ou aconteceu já, né? Os próprios hospitais, quando teve as liberações, depois quando voltaram a fazer cirurgias, dar atendimentos, teve uma avalanche de casos, né? Que eles não conseguiram dar conta adequadamente também. Ficaram represados esses casos. Então, é uma coisa, assim, bastante tricky, né? Bastante, assim, complicada. Essa decisão aí do Slack. A gente tem que fazer, muitas vezes, uma decisão, talvez, assim, uma priorização de recursos, né? Para preservar, daqui a pouco, objetivos mais urgentes, objetivos de curto prazo, né? Que é o que se fez agora na pandemia também, mas tendo em mente aí que essa priorização de recursos no curto prazo, isso aí mais adiante vai cobrar um preço, né? E tu falou da aviação aí, a aviação acho que é um setor excelente também, como exemplos, né? Os próprios aviões, né? Tu imagina aí, outros aí podem trazer muitos exemplos, né? Os próprios aviões são excelentes exemplos de desenho de Slack, né? As duas turbinas, por exemplo, mais básico, né? Que até eu aqui sei, né? Então, o cara consegue voar lá com uma só, ou até sem nenhuma, às vezes, né? Tipo lá o cara do Rio Hudson, né? Mas não sei, assim, se coloquei exatamente o que tu estava pensando, mas as duas coisas têm que andar junto sempre. Esse Slack desenhado e esse Slack oportunista. Era exatamente isso, quer dizer que a engenharia ela se preocupa muito em projetar o avião, as redundâncias, as coisas, né? O funcionamento em si parece que vai para uma outra, né? Fica numa outra dimensão, né? Quer dizer, então, aí depois a gente vai ver se a performance é resiliente, quer dizer, a gente acaba não aquilo que você falou aí também, né, de você poder errar para poder, né, lidar com as coisas, né, quer dizer, essa ideia aí do piloto automático, ela praticamente eliminou essa possibilidade, porque o avião vai no piloto automático, então, antes tinha muito mais essa manipulação nos controles, né, o acidente do AF477, ele apontou para essas questões, né? E cada vez diminui mais o tempo de treinamento em simulador por causa de recursos. Quer dizer, então, o próprio caso aí do 747 MAX, né, ele aponta justamente para essa falta de Slack funcional, né, de treinar os caras naquele software, né, quer dizer, então você projetou aquilo com todo o esforço para ter o Slack, o buffer, né? Porque pela definição, se é top-down, se parte de um princípio de engenharia, seria sempre buffer aí. Acho que não, né? Eu acho que a gente tem que considerar aí que está, né?
no fundo, é essa questão, né? Não vou me alongar mais, que tem muita pergunta aí, né? É como realmente projetar um sistema, né, para ele ter um funcionamento resiliente, né? Não ser a resiliência uma propriedade emergente que aparece, quer dizer, ela vai aparecer de forma emergente, até pela definição da resiliência, né? Mas a gente ter esses conceitos na hora de projetar, né? E não só hospitais, né? Enfim, atuações, e principalmente esses sistemas críticos e de segurança, né? Que tem essa visão de que não pode dar errado, então eu não posso pensar dessa forma, né? Então é só essa discussão. Eu acho que é fundamental trazer o SLAC para essas questões, principalmente aquela sua taxonomia lá, ela é bem útil, né? Quer dizer, a gente pode trazer exemplos aplicados a esses sistemas críticos de segurança para todas aquelas coisas que você colocou lá. Então, era só isso aí, né? Vamos deixar aí, professor. Só pegando um ponto importante da tua colocação, assim, antes que eu esqueça, assim, né? Acho que um ponto importante também é não projetar esses recursos Slack isoladamente, né? Sim, certamente. Numa situação real em que eles forem utilizados, eles vão acabar interagindo. Tá? E a gente geralmente projeta eles como se fosse funcionar isoladamente aquele recurso, né? Mas na verdade vai ser um pool lá de recursos trabalhando em conjunto. É isso, você tem que detalhar muito mais, pensar muito mais como o sistema vai funcionar e que Slack vai precisar, né? Aquela coisa lá do Ron Westron, né? Que a imaginação é necessária, né? Quer dizer, então o projeto ele não deveria ficar com tanta ênfase, né, no equipamento, né, e deveria entrar mais no funcionamento daquele equipamento, né, e em possíveis instanciações ou previsões de como aquele equipamento pode funcionar em meio a essas disrupções, em meio a essas questões, né, isso tudo ser trazido para a parte de projeto, para a resiliência, a gente não ficar sempre correndo atrás, né? Chega e troca daqui para ali, quer dizer, embora tenha sempre que fazer isso, né? Ou talvez tenha um projeto que se mantenha ao longo de todo o funcionamento do sistema, né? Tem uma equipe aí que está ali, não, estou sempre reprojetando, acontece alguma coisa e não ser uma intervenção que vem de fora, né? Alguém dá uma olhada e, pô, vamos trocar isso, né? Isso pode ser também uma ideia, né? Ter sempre alguém revendo o projeto aí no dia a dia, né, das situações, né, com essa capacidade. Né? São ideias e sugestões aí para frente. Bem. Muito interessante. Aqui, né? Professor Paulo, obrigado pela contribuição, né? Estava pensando aqui no meu exemplo mais popular, né? O Slack da seleção brasileira acabou faz tempo, né? A gente tinha Omar e Ronaldo e Edmundo no banco, né? E Alex e Djalminha, agora a gente não tem nem 11. Da Covid numa seleção, os caras ficam sem jogadores, não tem jogador, antes a gente escalava 3 times, né, professor? Aí, não, e pior que o time que teve 10 caras com Covid, botou o cara no gol, fez a melhor partida naquele dia, acabou com o River Plate, né? O River Plate, depois botou o time titular contra o Fluminense, não jogou nada. Bom, sei lá se os caras estavam sentindo efeitos de Covid ali também, 10 dias bota os caras para jogar. Sua vez, por favor. Professor Tarcísio, obrigado pela apresentação aí, muito rica em informações, né? Eu queria colocar 2 questões para que o senhor comentasse para a gente. Uma é aquele velho dilema, né, que os profissionais de segurança sempre se deparam, que é aquela dicotomia entre produção ou proteção. Quer dizer, se eu pesar todo para o lado da produção, eu vou para a catástrofe, né? E se eu pesar para proteção, 100% proteção, eu vou quebrar a empresa, né? Que argumentos que o senhor daria para quem está no campo, né, vamos dizer assim, e vai pensar aí no Slack para propiciar a resiliência, né? Que argumentos, a experiência que o senhor teve, por exemplo, aí nos hospitais, né? Como isso é recebido nas organizações? Pois é, essa aí realmente é uma questão chave, né? Porque a tendência realmente, se a gente não usa o Slack especialmente, é aquilo ali ser criticado, né? Tu tá ali empatando pessoas, para que isso, né? Então, acho que essa justificativa aí é uma pergunta complicada, assim, mas eu acho que é muito contextual, depende muito do ambiente, né?
a gente trazendo... Vou dar um exemplo, assim, aquele próprio caso do hospital em que eles contrataram um anestesista, né? Eles não tinham um anestesista de plantão lá pelo custo, né? Era caro manter um anestesista. O que eles faziam daí? Quando precisava, eles confiavam que eles iam encontrar alguém num outro setor do hospital, que estava trabalhando já, e iam chamar. Ou pior ainda, como a gente viu lá que às vezes eles ligavam para alguém que morava perto ali, que era amigo e tal, né? Só que quando a gente fez o trabalho lá, a gente verificou que eles escaparam assim, por sorte, de ter acidentes na emergência, né? Foi no último minuto, assim. Só que essa informação não era de amplo conhecimento da gerência do hospital. Quando a gente começou a mostrar esses dados, eles se deram conta, tá? Então, eu acho que por aí pode ser um caminho. A gente registrar quase acidentes, por exemplo, né? Ou eventos de dificuldades que mostrem que as pessoas estão daqui a pouco ali confiando na sorte, né? A própria situação da pandemia, essa atualmente, né? Eu acho que a gente estamos cobertos de argumentos agora no setor da saúde, especialmente para investir mais em Slack, né? Todos nós aqui, o país como inteiro, né? O setor da saúde aprendeu na marra aí a importância de ter Slack, né? Então, acho que vai ser muito mais fácil de convencer as pessoas nesse setor, por exemplo, aí, da importância disso. Isso aí também passa muito pela cultura de segurança de cada organização. Tá? Então, aquelas organizações que já têm uma cultura de segurança forte, talvez nem precise convencer muito, né? As pessoas já vão saber que é importante. Mas para aquela lá que é uma esculhambação, que segurança é só para atender a norma, bom, aquilo lá, sei lá, nem Jesus Cristo vai convencer daqui a pouco lá. É o safety zero, né? É o safety zero. Mas, enfim, alguns caminhos talvez, mas realmente o tópico que o senhor colocou aí é crítico, né? Está na raiz, assim, da questão. Entendi. Professor, outra coisa que o senhor comentou, um exemplo, né, que foi colocado é o da dupla checagem, né? O double check, né? Uhum. Eu tenho, assim, observado em algumas situações que isso, realmente, para algumas atividades críticas, né, é realizado esse procedimento. Mas, assim, até que ponto o senhor acha que esse procedimento realmente ele é eficaz? Quer dizer, a gente projeta ele como Slack, mas até que ponto realmente ele é eficaz? De novo, aí é contextual. Eu acho assim, esse procedimento ele tende a ser mais eficaz se essa dupla checagem não for humano-dependente, tá? Por exemplo, assim, se essa dupla checagem for automática. Daí entra um outro conceito, que é o conceito de Pokayoke, talvez familiar aqui para muitos, imagino, né? Os dispositivos à prova de erros, né? Então, assim, se eu tenho um dispositivo automático que faz a dupla checagem, a tendência, né, em princípio, pelo menos, é ter uma robustez maior do que se for uma dupla checagem humana, né, que a gente vai estar de novo aí na mão da pessoa, estar atenta ali ou não. E também, né, como tu está bem colocando aí, essa dupla checagem daqui a pouco, como tudo, né, como eu falei antes aqui, pode também dar margem para problemas, né? Daqui a pouco essa dupla checagem pode gerar uma complacência. Eu não vou checar aqui porque alguém vai checar depois lá, então deixa assim. Tá? E o cara que está lá também, não, alguém já checou antes. Então, deixa que eu deixo. Né? Então, acho que é uma boa colocação, bem pertinente também. Tem riscos, né? Como as demais estratégias de Slack também tem, né? Só que daqui a pouco, na dupla checagem, aí é um tipo de risco particular para essa estratégia. Entendi. Professor, só mais uma... Aí é um comentário, na verdade não é uma pergunta, né? O senhor citou aí o exemplo da aviação, né? Nós temos aí na plateia 2 pilotos, aí depois eles podem contribuir com a gente aqui. Mas existe uma tendência das aeronaves do single pilot, né? Quer dizer, piloto único, né? Então, até esse Slack provavelmente vai sair do cockpit, né? Vai sair futuramente, não vai ter mais isso, né? Se discute, obviamente, você tem algum suporte solo, né? Mas é um problema.
É um problema você hoje imaginar que você tem uma aeronave aí com um piloto que pode sofrer um problema, pode ter um problema e a aeronave está sem piloto. Né? Mas é uma pressão forte, né? É aquela história da produção e proteção, né? Existe uma pressão forte para se eliminar isso, né? É verdade. E a gente tem uma sociedade que a tendência natural dela é consumir o Slack, né? É ter pressões econômicas lá para a gente trabalhar nas menores margens possíveis, né? Uhum. Então, até de novo, assim, pegando, acho que a pandemia, uma das discussões que ela está trazendo aí é essa necessidade de ter esses recursos adicionais, né? Vocês devem estar acompanhando na mídia também, né? Tem uma questão bastante séria em várias cadeias de suprimentos atualmente, né? Que várias empresas ficaram sem estoques, né? Então... E dentro dessa ideia aí dessas cadeias de suprimento, você que falou que gosta de ficção científica, né? Recomendo ver a série Colapso, não sei se você já viu. Não. É do canal AMC, né? São episódios pequenos, mas é justamente de repente tem um colapso de suprimentos no mundo e as pessoas têm que voltar para uma organização natural e vale a pena isso. Quer dizer, acho que a gente pode, se a gente continuar nessa toada aí, de repente a gente chega em algo desse tipo. Mas... A recomendação aí para vocês, a recomendação de série. Vou pedir para aqueles que tiverem perguntas para abrirem suas câmeras aí e fazê-las diretamente ao professor Tarcísio, então fiquem à vontade aí. Eu vi que surgiram algumas no chat aqui, mas acho que fica mais interativo se vocês fizerem diretamente aí, ou se quiser fazer abrir só o áudio também, fique à vontade aí. Depois eu pedir para todos aqueles que puderem abrir, para a gente fazer uma foto aí para divulgar no LinkedIn aí. Então, Adilson, você eu vi que fez algumas ali, pode começar, por favor, meu amigo. Então, vou fazer uma das que eu estava refletindo aqui na fala do professor Saurinho. Parabéns pela apresentação, muito, muito rica, primeiramente. A pergunta que eu tenho é o seguinte: me parece que a construção do Slack é multidisciplinar. Sendo multidisciplinar, a pergunta é: como o trabalhador da linha de frente pode contribuir para um estudo de Slack? Multidisciplinar, tu quer dizer o que exatamente? Que tem ter pessoas de várias áreas envolvidas, com vários conhecimentos? É isso? Assim? Exatamente, porque você está pensando, uma outra pergunta até que eu fiz aqui, até para poder ilustrar essa pergunta, é a questão do como o Slack está relacionado com o plano de continuidade de negócio, que normalmente é o estudo maior que se faz na empresa e tem as suas contingências com respeito a isso, né? Bom, eu acho que a questão do multidisciplinar realmente é bem importante, porque na realidade a gente tem que ter um mix de recursos Slack, né? Geralmente não vai ser só gente, não vai ser só máquina, não vai ser só materiais, vai ter que ter um pouco de cada um. E a participação do trabalhador, como em qualquer desenho de sistemas, né, é fundamental, né, porque é a pessoa que vai ter ali a ideia das variabilidades que acontecem, né. Uma possível forma de participar, por exemplo, é aquela que eu mostrei ali de fazer questionários com os trabalhadores, para que eles apontem lá quais são os riscos, né. Então a gente consegue, com base nas opiniões deles, priorizar onde colocar Slack. Ou consegue, com base nas percepções deles, verificar onde que já tem Slack sobrando, ou onde que tem Slack faltando. Mas concordo plenamente, assim, é fundamental. Os meios de efetivar essa participação, né, que podem variar conforme o setor, né. Eu falei, por exemplo, ali em questionário, né. Mas daqui a pouco o questionário funciona bem no hospital, onde o pessoal lá está acostumado com esse tipo de coisa, sabe, tem uma educação boa, né? Mas daqui a pouco na obra ela não pode ser um questionário. Vou ter que pensar num outro tipo de meio de envolvimento deles. Ok, tudo bem. Obrigado. Deixar espaço para os outros também perguntarem. Obrigadão, Adilson. Caião, vai lá. Oi, pessoal. Tá me ouvindo bem? Sim, tô ouvindo, eu ouvi bem aqui. Beleza.
Bom, boa noite a todos. Parabéns, primeiramente, aí, professor. Muito interessante a apresentação, né? Eu trabalho em plataforma de petróleo e entendo que é um assunto muito interessante, porque a nossa dinâmica é muito grande, né? Então, todo dia acontece alguma coisa que a gente não espera, que a gente não consegue prever, digamos assim. Então, é muito interessante esse ponto de vista de resiliência. E a minha dúvida é o seguinte, né? Até porque essa demanda, né, já naturalmente ocorre, então a gente acaba encontrando algumas maneiras de interpretar essa dinâmica. A minha dúvida é o seguinte: partindo do conceito, né, a gente esqueceu um pouco o conceito da pirâmide de Hayek ou de Bird, né, do conceito de desvio, e entender, né, o conceito que a gente tem trabalhado operacionalmente falando de bypass, por exemplo, quando a gente tem uma planta operando e, aqui a válvula deu problema, então agora eu tenho que usar o bypass da válvula. O bypass da válvula está garantindo a segurança da operação. Ou, por exemplo, quando a gente vê na área de saúde, né, um bypass gástrico, né, quando o cara faz ali um bypass gástrico, uma operação, e aquilo ali garante a segurança. Indo para o conceito de que bypass é um atalho, né, é um desvio lembrando do HOP, né, então a linha preta, e a gente está desviando ali o procedimento, né, está contornando. Travou? Travou. Travou o Caio. Caio. Voltou. Tá travando você aí, Caio. Acho que travou. Eu vi o... Vamos ver aqui se ele volta. Eu vi o professor Moacir falou que a gente tinha um piloto aí, né? Mas a gente tem o piloto, pô. Cadê? Eu vi, apareceu aí, acho que ele tem pergunta. Olha ele aí. Professor, depois a gente volta com o Caio, porque o Caio deu problema na internet lá. Se tiver, comandante, tiver alguma pergunta aí, fica à vontade, por favor. Boa noite a todos. Na realidade, eu gostaria que, se pudesse, né, o professor Tarcísio falar um pouquinho sobre essa dicotomia entre produção e proteção, se realmente essas duas coisas são sempre antagônicas, né? Às vezes eu não vejo muito antagonismo nisso. Eu vejo, por exemplo, como a força o peso que se coloca na produção como uma busca como uma busca de eficiência, né? Uma busca de você conseguir fazer as coisas com menos recursos, mais eficiente e ainda assim de forma segura. Eu acho que não necessariamente uma coisa inviabiliza a outra, né? Eu acho que a gente, não sei, eu gostaria de saber da opinião do professor Tarcísio em relação a isso. Não, certamente não dá para generalizar, né? Falando com base em dados, assim, até trabalhos que a gente tem aqui da literatura, né? Esse conflito aí, ele tende a aparecer de modo mais forte quando a gente tem uma situação de alto risco, tá? Então, assim, eu tenho daqui a pouco lá um cara trabalhando numa linha de transmissão de energia elétrica lá, né? 50 metros de altura, né? Com uma tensão gigantesca. Bom, não posso exigir lá que o cara vá trabalhar lá com uma produtividade altíssima, né? Que vai acabar o trabalho rapidinho. Não, possivelmente, certamente a produtividade daquela tarefa vai ser menor, né? Do que uma tarefa feita sem tantos equipamentos de segurança, sem tantas restrições, preocupações, né? Então, a melhor forma da gente eliminar esse possível, né, que pode acontecer eventualmente, esse possível conflito, é, na medida do possível, a gente redesenhar o sistema para trabalhar com risco mais baixo. Tá? Quando eu trabalhar com risco mais baixo, eu vou precisar ter menos procedimentos de segurança, menos documentos para preencher, menos EPIs que daqui a pouco vão atrapalhar o trabalho, né? Então, a tendência é que eu consiga conciliar as duas coisas se eu tiver um risco mais baixo. Mas
então, assim, acho que depende das circunstâncias, né? Depende do horizonte que a gente pensa também, né? Esse conflito, ele pode acontecer, se eu for pensar daqui a pouco, em termos imediatos ali, tá? No que eu vou fazer nas próximas 2 ou 3 horas. Bom, talvez lá tenha que ter precauções de segurança lá que vão atrasar um pouquinho a tarefa. Mas se eu for pensar a longo prazo, esse conflito possivelmente não vai existir, tá? Porque a longo prazo, lá, se eu não tiver a segurança, eu vou me quebrar, né? Vou ter acidentes, vou ter perdas. Então, eu acho que, resumindo, assim, eu acho que não é só o que eu acho, né? Isso é baseado também em estudos, né? Depende do risco da atividade, depende do horizonte que a gente está observando. Se é um horizonte curto, um horizonte longo, se é um risco alto ou se é um risco baixo. Tá? Mas é uma situação que a gente tem que estar negociando sempre, né? Acho que vocês mesmos na aviação, né? Vocês têm ali, né? Bom, vou atrasar um pouquinho aqui a decolagem, mas depois vou ter que buscar isso aqui lá adiante, né? Acho que é uma negociação que vai acontecendo lá de produtividade e segurança a todo momento, né? Pô, eu só fazer um comentário aqui, professor. Eu sou o rei da linha preta quando eu viajo de avião, cara, porque eu achava que a gente saía do ponto A, chegava no ponto B sempre pela linha preta, né? Nunca. Aí eu fico vendo esses filmes aí, o cara fala assim, qual é o aeroporto mais próximo? Pô, se eu estivesse ouvindo aquilo ali, comandante, eu ia dar um jeito de pular, cara. Não, esse não dá, segura um pouco, aí vai pro outro. Não, pô, isso aí é mentira, isso daí, não existe isso daí. O cara sai do A e chega no B retinho. Mas não é. A impressão que eu tenho em relação a essa negociação entre produção e proteção, eu acho que ela é basicamente em função da percepção do risco, né? A percepção do risco ela não é igual para todo mundo o tempo todo, né? Então, os trade-offs, né? Essa negociação é complicado. Por exemplo, no caso de aviação, o que é mais seguro? 2 pilotos ou um piloto só na cabine, né? Depende, né? Depende quem são esses 2 pilotos, né? Se são bem treinados ou se não são. Se você tem tem os sistemas automáticos, né? As outras proteções que o sistema oferece, se estão presentes ou não, é tudo muito relativo em função, né, do recurso que você tem, né? Então, e a percepção do risco, né? E ela é muito dinâmica e ela varia dentro do nível da organização, a percepção do risco de uma atividade específica, né? Normalmente varia bastante, cara. E uma das maiores dificuldades é você homogeneizar essa percepção, né? É fazer com que dentro daquela tarefa, naquela organização, né, todos tenham a mesma percepção do risco. Em função do risco, a gente vai alocar mais ou menos, né, recurso para aumentar ou não a resiliência daquela tarefa, né, daquela atividade. Enfim, eu acho a percepção do risco um ponto bastante chave, aí, como falou o professor Tarcísio. Aí. Um exemplo ligado à aviação aos 2 pilotos que vocês estão falando, assim, que eu gravei muito na cabeça, aquele do acidente da Germanwings. Vocês lembram na Europa, alguns anos atrás, né? Então, assim, né, o cara foi no banheiro, né? O capitão, né? Vocês podem me corrigir aqui. E daí ficou o cara na cabine que jogou o avião nas montanhas depois, né? E quando teve aquele evento, se discutiu muito na mídia que várias empresas aéreas têm o procedimento de que sempre tem que ter 2 pessoas na cabine, né? E aquela empresa aparentemente não tinha esse procedimento, né? É bem interessante comentar esse assunto. Na realidade, logo depois desse evento, né, que não foi um acidente, né, chegaram à conclusão que foi um atentado, né? O copiloto se trancou na cabine, não permitiu o retorno do comandante e jogou o avião no chão numa situação, né, de suicídio, de insanidade. Enfim, isso é que se concluiu em relação a esse episódio. Logo em seguida, como resposta para a indústria, né, veio que quase que o mundo inteiro adotando a necessidade de ter sempre 2 pessoas na cabine, não necessariamente 2 pilotos. Então, quando um piloto ia no banheiro, se colocava um comissário sentado na cadeirinha de trás, olhando, tomando conta do outro, como se ele pudesse impedir alguma coisa. A gente questionou essa recomendação de segurança, né?
essa determinação que veio internacionalmente, como totalmente ineficiente. É só uma resposta política, porque o outro piloto na cabine, se quisesse derrubar o avião, derrubaria, e não é um comissário, um leigo, ou até mesmo um outro piloto, né, conseguiria impedir. Né? A gente consegue, se quiser, derrubar um avião comercial em 3, 4 segundos. Não há tempo de um outro piloto, né, reverter uma situação. Se um piloto consciente e intencionado para fazer isso estiver disposto a fazer. Então, isso foi uma resposta para a sociedade, né, no sentido de que, olha, fizemos alguma coisa em relação, né, a essa descoberta, né, essa possibilidade de falha do sistema, colocamos esse recurso, né, só que é um recurso totalmente frágil, né, fraco, e que não fazia muito sentido, tanto é que ele foi caindo. Hoje em dia, mais nenhuma empresa no mundo, mais e nenhuma autoridade aeronáutica, né, adota esse tipo de procedimento. Né? Então, a percepção do risco como a percepção da solução, de como enfrentar esse risco, de minimizar o risco, ela é muito frágil e normalmente não é muito trabalhado isso. Ou seja, você qualificar, né, não só quantificar, mas qualificar os recursos que você coloca, né, no sentido de a quantidade é suficiente, isso normalmente é mais ou menos não tão difícil, normalmente, mas em termos de qualidade, ou seja, o que é aquilo que eu estou colocando de recurso, na realidade, tem de qualidade para proteger o meu sistema. Então, essa é uma outra questão. Isso passa também pela percepção do risco e pela percepção da eficácia desses recursos adicionais, dessas reservas, né, que o sistema, a gente pode colocar no sistema ou não. Excelente, comandante. Muito obrigado, mister. Será que o Caio voltou aí para terminar a pergunta dele? Está me ouvindo aí, Hugo? Sim. Conclui aí para nós, por favor, mister. Você falou que trabalha em plataforma, beleza, já fiquei assustado aqui. Pensei que caiu aí. Tá tudo bem aí, né? Não, eu não tô offshore ainda não, estou aqui de quarentena aqui para prévia de embarque. Né? Nossa. Mas voltando à pergunta, seria o seguinte, né? Quando a gente faz uma percepção sobre desvio do ponto de vista de pessoas, a gente lembra da pirâmide de Bird, e a pirâmide de Bird, na própria lógica natural dela, está associada a eventos indesejáveis. Né? Mas quando a gente parte do princípio de sistemas, a gente vê que tem outros recursos, como bypass, ou atalhos, né? Ou desvios, digamos assim, que a gente usa projetado para poder fazer... Não tá bom. Não tá indo, né? Tá. Eu acho que o Belmiro tinha feito uma pergunta aqui, não sei se ele quiser. O Bemildo, desculpa. Bemildo, você quer fazer sua pergunta? O Tiago também tinha levantado a mão aí. Fiquem à vontade, senhores. Ou mais alguém? Se tivesse uma mulher aí, né? Só homem aqui, vamos fazer diversidade aí. Pô, não tem mulher não aí para perguntar? Na hora que o professor Tarcísio falou sobre variabilidade, que me veio a ideia foi aquela lei de Ashby, né? Lei de variabilidade do Ashby. Eu fico imaginando como você provavelmente deve ter uma série histórica para prever as variabilidades que podem ocorrer num dado sistema, mas você também tem as situações que não são necessariamente previstas, né? Uma série de contextos que podem ocorrer numa dada situação que você não tem como prever e alocar. Se eu entendi corretamente a definição que foi dada, não tem como você alocar o recurso ali para aquele momento, nem retirar de um campo, nem utilizar um recurso oportunisticamente. Até porque as regras muitas vezes não permitem que você utilize, porque tem aquele conceito que a gente já está trabalhando há tempos, principalmente na engenharia de resiliência, né, que é o de violação, que é um conceito ultrapassado, porque você treina a pessoa para poder dar a última
a última lâmina de segurança num sistema, ela é totalmente treinada, validada pelo próprio sistema, pelo regulador, para poder atuar no sistema, e se ela atua baseado na expertise que ela tem, no conhecimento das situações que estão se desenrolando naquele determinado momento, ela faz isso, ela acaba sendo, de alguma maneira, ela vai pagar em algum ponto por ter escapado da regra, que foi quase que aconteceu com o comandante Sully ali no momento que ele está sendo julgado pelo NTSB, e foi, ninguém está aqui sentado no meu lugar para tomar a decisão na hora que precisa ser tomada ou não. Quais eram os recursos que vocês teriam nesse momento? Então, essa questão da variabilidade, eu não sei, eu entendi, mas eu não consigo perceber, e um grande problema meu é que eu vejo todas essas teorias, participo até de algumas, mas como eu não sigo a vida acadêmica, eu tento transportar isso para o meu dia a dia de trabalho. E no meu caso, eu sou controlador de tráfego aéreo. Para fazer essa conversão e tornar isso palatável para o efetivo administrativo, para o efetivo operacional, é um trabalho de Hércules, assim, sabe? É Sísifo com Hércules, com toda a mitologia junto, para você tentar levar isso para o Safety 2, por exemplo, né? Você tem os mais acertos do que erros contáveis, mas os acertos não são contabilizados, não são registrados num livro de ocorrência. Como é que você vai mapear isso? Como é que você sabe que uma equipe está trabalhando adequadamente? Como é que você sabe que a qualificação daquele profissional é que contribuiu para uma coisa dar certo ou não? Ou se foi a interação dele com outras pessoas? Porque se você vai alocar recurso, você tem que ter até também um benchmarking específico, que é o que produziu de correto. E você não tem isso, porque o sistema não produz, o sistema produz contabilidade para acidente, para quase acidente, para incidente, para coisas e que tem menos até, inclusive, como se fala, amostragem. Né? Então, assim... São vários comentários, na verdade, que o senhor fez aí, mas pegando essa última parte aí, talvez, dos positivos, né? Eu acho que não necessariamente a ideia do Safety Tool é a contagem de eventos, né? A ideia, como eu entendo também, é muito de entender o trabalho no dia a dia, entender o trabalho normal. Eu vou lá num dia qualquer, eu vou entender lá o que tá... E o pressuposto é que naquele trabalho do dia a dia vão estar ali diversas variabilidades, né, que só não geraram um acidente por uma questão circunstancial, mas tudo já está ali presente. Quando houver um acidente, eventualmente, algum dia, não vai ser nada do novo que surgiu. Tudo já estava lá naquele dia que eu fui lá. Vamos dizer, vou lá hoje na torre de controle, analiso o trabalho, em princípio lá eu poderia encontrar todas as variabilidades, só que daqui a pouco com intensidades menores, né, não vão ser coisas assim tão evidentes, mas acho que é mais nesse sentido, assim, não necessariamente espelhar a ideia do Safety 1 de fazer contagens também, é mais de entender o trabalho, entender o trabalho normal. Uma AET, por exemplo, uma análise ergonômica do trabalho. Exatamente. O próprio Paulo Vitor, que está aqui, né, tem vários trabalhos nessa linha, né, de entender a fundo esse trabalho normal, e o pressuposto dos autores das teorias, Ron-Nagel e companhia, lá é esse, né, que já está tudo ali. Tá tudo ali. Eu até falei com o Ron-Nagel essa semana, né, eu vou lançar para o canal aí, e eu joguei bola, né, e aí eu falei para ele, e o meu técnico só falava assim, ó, no escanteio deles vocês vão fazer isso, quando for falta para eles vocês vão fazer isso, vocês vão marcar assim, vão fazer isso. Um dia eu perguntei, né, e quando tiver a bola? Aí se vira, né? Ele nunca pensou que a gente teria a bola, né? Então, pô, mas tudo bem, que as coisas dando certo, né? Tá bom, agora você tem a bola, né? Então, agora joga, né? Não, a gente só ficava pensando em se defender. Só pegando essa questão do dar certo, né? Um exemplo que eu uso nas aulas, que eu lembro sempre, ligado ao incêndio da Boate Kiss, né? Todo mundo conhece, né? Em Santa Maria, né? Há vários anos atrás. Então, tudo aquilo que se especulou como fatores contribuintes para aquele acidente já estava lá desde sempre, né? E não só lá, né? Os caras vazios, festa superlotada, usavam aquele negócio lá
com fogo, né? E não era só lá, né? Então, assim, se eu fosse visitar uma boate em qualquer outro lugar, eu ia possivelmente achar os mesmos problemas, né? Não teve nada assim fundamentalmente diferente de novo que aconteceu. Os problemas já estavam lá na festa da semana anterior que teve, né? E aí que é o safety tool, é observar essas sutilezas que estão lá, mas como assim? Deu certo, né? O pessoal gostou da festa, né? Foi legal, né? Bom, então vamos tocar assim, né? Não, eu digo observar o que deu certo no sentido assim, o que até naquele momento, se essas condições eram as mesmas num tempo histórico X aí, por que até só naquele momento é que o acidente ocorreu? Qual é o diferencial? Nos outros, poderia ter dado, se ocorre alguma coisa em outros, e a pessoa está lá com o extintor de incêndio e apaga e alguma coisa rapidinho, isso não vai para essa contabilidade, porque deu certo. Mas se ocorre uma situação negativa, no controle de tráfego aéreo tem muito isso, né? Você lida também com o tal do risco aceito. Mas um determinado risco considerado como aceito num contexto, numa outra configuração, aquilo pode ser determinante para produzir um acidente fatal, só aquele pedacinho daquela. No entanto, a gente não tem uma contabilidade, e eu acho que deveria de ter, para situações que produziram a disrupção no sistema, mas você conseguiu contornar por algum motivo, ou por competência, por eficiência, por a forma como a equipe está trabalhada, pela forma da gestão, como ela foi alocada, como ela trabalha ali, se ela permite maior diálogo entre as pessoas, se ela tem N circunstâncias que não cabe discutir agora, mas a questão é o porquê que deu certo com situações que ocorreram de disrupção do sistema. E as pessoas... Então, Bemildo, só perguntar aí para vocês, né? Por que o sistema não percebeu o que aquele piloto do avião da Chapecoense fazia? Quer dizer, porque ele fazia aquilo várias vezes, não foi só naquele voo que deu... Quer dizer, colocar menos combustível era uma prática natural. Quer dizer, logo depois do acidente, né, já mostraram, não, ele levou o Messi ali para Belo Horizonte, chegou com pouco combustível, isso estava em todos os sistemas. Sim. Quer dizer, ninguém, quer dizer, então tinha dados, né, o sistema tinha dados para captar que o funcionamento daquele sistema ali estava alterado, mas ele não foi suficiente para lidar com aquela situação, né? Não diria que é a mesma coisa que aconteceu na época da colisão aérea, né, que a gente tinha ali um sistema que estava com uma série de complicações, né, tinha uma série de discussões ali, quer dizer, a chance de acontecer uma colisão era mínima, mas tinha indicações ali, quer dizer, eu acho que é muito essa questão, né, da gestão estar disposta a pensar realmente no trabalho das pessoas, né? A levar em consideração esses sinais, né? Com uma ideia de, não, aqui tem, e eu acho que levam muitas vezes, né? A gente está dizendo que não, porque teve escala, mas acho que muitas vezes correções são feitas. E realmente, quer dizer, acho que o Tarcísio falou, a ideia, né, não é ficar contando, né? Porque aí você vai contar tudo, né? Porque em 99,99% das vezes não tem acidente. Então, teria que ter um banco de dados infinito para contar o que dá certo. Mas é como ele falou, né? Tarcísio colocou, de entender aquele trabalho. Quando ele foi lá e viu que tinha um anestesista só, é claro que na aviação não ia ter uma coisa assim tão aparente, né? Na saúde, nos hospitais, são coisas... Pô, tem um anestesista, a gente chama o cara ali da esquina, um amigo e tal, né? E isso tem todo dia, né? Em UPAs, quer dizer, então foi lá alguém e viu, olha, isso aqui pode ser um problema, né? Quer dizer, e já serviu para alguma coisa, quer dizer, então essa ideia de você, né? E as organizações, né? Aí até naquela história da percepção, né? Ter a percepção do risco, que é algo que também depende da formação da pessoa, né? As pessoas não lidam com estatísticas, né? Não são boas para isso, mas a percepção de como as coisas acontecem na organização também ela é forjada, né? Como, né?
acho que o Caio já falou antes também, né? Quer dizer, cada um percebe de um jeito o funcionamento, né? E é muito difícil você juntar esses pedaços, né? Quer dizer, o gerente, tem o cara supervisor lá da usina nuclear, quer dizer, tem, né? Ele não quer muito saber como é que é o dia a dia, quer dizer, ele até quer saber, mas ele às vezes não tem como, né? E não tem muito essa ponte, esses dados não passam. Então, é essa discussão que a gente está envolvido, né? Se a gente, né, quer lidar com a segurança de uma outra forma, né? Quer dizer, né, e tentar melhorar alguma coisa que já é boa, né? A gente tem pouquíssimos acidentes em diversos setores, né? Mas a gente não devia ter nenhum. A informação sensível numa administração piramidal, ela é mais difícil dela se capilarizar no momento que ela precisa estar capilarizada, chegar na ponta de cima também, ou na ponta administrativa, ela demora muito mais tempo, né? Então, e o que a gente tem mais aí é esse tipo de administração piramidal, quer dizer, você está administrando aeroportos, por exemplo, da mesma maneira que você administra a rede de supermercado. É até um risco eu falar isso, perder o emprego aqui, mas enfim. Não, mas não é um gestor financeiro que está lá, em geral é dono de banco que está em todo lugar agora. Não é. No nosso caso, até um tenente brigadeiro do ar que assumiu aí durante um período. Mas, assim, você pega situações em que a pessoa fala, olha, 70% de uma greve, por exemplo, 70% do operacional do aeroporto e da segurança pode trabalhar. E, no caso da navegação aérea, 100% vai ter que ficar de prontidão, não tem como liberar. Mas você monta uma equipe de trabalho com o mínimo possível para dar conta de todas as situações e variações históricas que você conhece para aquele dado trabalho, para aquela dada operação. Se você retira 30% de cada equipe, você está mudando completamente a dinâmica daquela equipe. Mas, na hora, o diretor de jurídico, diretor de operações, diretor sei lá o que, vai no Tribunal Superior do Trabalho falar essa coisa. Né? Que não, olha... Tem gente que bateu a viatura porque estava dormindo na viatura, porque ultrapassou o limite, estava cobrindo o efetivo 30% que tinha entrado para a greve e ficado em casa e sobrecarregou. Os outros sistemas, pelo menos da Chapecoense, o do controle de tráfego aéreo, alguém ficou sobrecarregado no sistema. A variabilidade que ocorre, que é normal, que você detecta que o sistema está desenvolvido para atender essa variabilidade que a gente conhece, em algum momento ficou sobrecarregado. Se é o problema da comunicação, que é intermitente, alguém está fazendo um double check dessa comunicação. Um piloto da KLM, que andou escrevendo aí também, o Arthur Dijkstra, alguma coisa assim, no Precepts, ele chegou para mim uma época aí, uns 7, 8 anos atrás, e falou, meu Deus, eu vou no Brasil, mas vocês, quando eu estou no espaço aéreo de vocês me dão uma frequência alternativa. Então, em caso de perda de contato, eu ligo para outro controlador vocês não têm confiança no sistema de comunicação, por isso que a gente voa aqui e a gente voa inseguro, porque isso não existe lá na Europa. Aquela frequência vai funcionar, acabou, pronto, não tem outra de alternativa. E a gente trabalha muito com esse tipo aqui. Então, assim, alguma parte do sistema, as variações podem continuar as mesmas, mas ela está sobrecarregada. No caso da Chapecoense, o setor que recebe informações de plano de voo estava sobrecarregado, porque ele disseminou a informação, mas ele não tem poder de polícia. A moça lá, ela não pode falar assim, olha, você não pode voar com o mesmo tanque, a sua endurance aí não pode ser a mesma com o tempo de combustível que o senhor tem. Isso está errado. Ela reportou, falou várias vezes, mas o sistema não absorve isso, ele não está... Além do que o rapaz era também da aeronáutica, que tem um certo prestígio lá, ninguém vai ficar muito enchendo o saco do sujeito, ele sabe, pôde voar durante um bom tempo naquelas condições sem ser incomodado, até que aconteceu. E ele teve o azar de ter
Foi por se eu não me pouco, engano, né? duas aeronaves em emergência na frente dele num dia que ele não podia estar, que é um E foi por imponderável que eu pouco, falo. né? Ele passou 1 metro em cima lá daquelas Sim, árvores, senão não tinha sim, caído e, sim. enfim. Não deu nem Pessoal, para nós planar, vamos... porque ele quis esconder a condição dele. Desculpa Ele quis cortá-los esconder. aqui, ô Bemildo. A gente Desculpa, está Hugo. no... Não, não, é que a gente já passou bastante aqui. Eu queria deixar a última pergunta para a Kátia, né? Pra gente... Tem uma mulher falando aqui, pô. Tá. Boas discussões aí, agradeço Gomenasai, vocês, né? E acho bem importante, assim, só fazer um comentário rápido, né? Como o professor Tarcísio falou sobre o Safety 2 e o próprio professor Paulo, né? Não é anotar tudo que vai bem, né? Quando variou e alguém consertou, né? E aí deu certo. Quando deu certo com alguma intervenção, esses aí que a gente precisa ficar atento, né? Porque senão, como o professor Paulo falou, fica impossível. Não sei se a Kátia ainda está aí, se ela desistiu de nós. Eu tô, mas não tenho. Bom, eu tenho, na verdade, só uma pergunta, né, para o professor, que ele apresentou ali no slide, uma métrica que ele fez, né, de riscos e o Slack apropriado lá. Queria entender um pouco dessa metodologia, né, achei bem interessante. Um pouco, se você pudesse explicar aí, eu sei que provavelmente é baseado nas estratégias, mas como você mensurou aí, só para entender um pouco rapidamente e não passar muito do tempo. Obrigado, Kátia. Opa, obrigado pela pergunta aí. O risco foi bem simples. A gente fez um questionário, pediu para os respondentes atribuírem a probabilidade de ocorrência daquele fator, daquele problema, e a severidade daquele problema. Então, aí, a partir das respostas das pessoas, a gente calculou o risco, né? Probabilidade versus a severidade. E o índice de proteção de Slack, a gente montou uma matriz em que a gente colocou nas linhas dessa matriz as variabilidades e nas colunas dessa matriz os recursos Slack. E daí a gente fez uma associação a esse recurso Slack, como que ele lida com aquela variabilidade. A gente deu uma nota daí, tá? De repente o recurso super eficaz ganhou uma nota mais alta e assim por diante. Mas, basicamente, foram julgamentos de pessoas. Tá? Foram as respostas dos funcionários para o risco e no score de Slack foi percepção da gerência. Isso aí está tudo detalhado, na verdade, no artigo que está citado ali nos slides. Né? Claro, tem as fórmulas que a gente utilizou para calcular, né? Mas, em linhas gerais, foi isso aí, com base em opiniões das pessoas. Quando a gente postar, eu vou... Não sei se eu estou... tentar deixar o link aí do paper para vocês, ou referências aí que a gente puder deixar para o pessoal consultar. Todas as referências que eu usei estão citadas nos próprios slides embaixo, assim, tá pequenininho. Então a gente compartilha os slides, né, professor? Professor Moacir, final words. Bom, eu acho que, primeira coisa, parabéns, porque o evento superou muito as expectativas, né? Eu acho que abriu uma discussão aqui que, com certeza, a gente iria até tarde da noite aqui discutindo segurança, né? Resiliência. Parabéns ao professor Tarcísio aí pela brilhante apresentação, os comentários do professor Paulo também, e de todos os colegas aí que colocaram as questões, todas pertinentes, né? Eu acho que foi um evento sucesso. Eu acho que estamos começando uma tradição, né? A tradição a gente começa com o primeiro, não é isso? Então, agora é dar andamento aí no projeto e parabéns você mais uma vez aí por capitanear todo esse grupo, né? De especialistas aí. Obrigado, professor. Professor Paulo, por favor, aí suas considerações finais. Está no mudo. Agradecer aí a oportunidade, né, de rever aí os amigos, de conversar com o Tarcísio. A gente tem se falado aí pela internet, né? Temos os projetos aí em conjunto, né? Enfim, aí agradecer, né, e dar os parabéns aí pelo evento, né? E
vamos em frente aí. Em frente. Contamos com o senhor aí para os próximos aí, professor Paulo. Tem bastante a compartilhar. Eu falo com o professor Tarcísio aqui internamente, piada interna que eu vou revelar aqui. É o nosso Rivaldo, porque ele joga muito e não tem mídia. Ele ganhou um prêmio aí. E se fosse eu que tivesse ganho, eu ia fazer tanto barulho, acredito. Mais citações aí, o brasileiro aqui. Até lhes comentei lá, né? Pô, e aí a gente fala assim, o pessoal tem que esse homem tem que ficar conhecido, não é possível, esse trabalho todo aí, vocês todos. Professor Tarcísio, por favor, aí se eu puder concluir, falar mais alguma coisa. Não, obrigado de novo pelo convite aí do Hugo, né? A gente acaba aprendendo sempre também, várias considerações que o pessoal trouxe aí, ajudaram a questionar ideias pré-existentes, né? Ampliar os horizontes. E a gente tem uma audiência aqui também bastante qualificada, né? Pelo que eu percebi, então pessoas com atuação prática forte na área, né? Com experiência, então, sem dúvida, isso aí contribuiu também para o evento ser muito bom. E como o pessoal falou aí, né? Esse aqui é o primeiro, então sempre fica aquela foto dos fundadores, depois que vai tirar daqui a algum tempo tu mostra lá o primeiro evento lá, né? Esses guerreiros aqui que começaram. Foi aqueles lá. Pessoal, mais alguém quer falar alguma coisa antes da gente encerrar? Eu, de minha parte, eu sempre falo, né? Eu sou viciado em me juntar com pessoa inteligente. Hoje me deleitei aqui, porque tá cheio aqui, cara. Eu tenho esse costume aí. Se eu ver alguém inteligente ali, não vou falar mais do que eu, porque é muito fácil, mas assim, quando eu vejo Hugo, deixa eu dar mais um testemunho aqui sobre o professor Tarcísio. Em 2019, eu tive a felicidade de conhecer o professor Paulo no evento lá na Espanha, que foi o Fremely, junto com o Ronagel e etc., né? E eu conversava com o Patriarca, o Ricardo Patriarca, que é outro pesquisador forte aí da área, né? Um amigão. Aí eu comecei a conversar com ele, falei, não, mas você tem o maior especialista em resiliência, está lá no Brasil. Né? Lá eu converso sempre com ele, que é o professor Tarcísio Saurim. Então, só para dar o meu depoimento aí, que realmente ele é muito conhecido em toda a área acadêmica aí nessa questão de resiliência. Tá? Oi. Obrigado. Estou falando que é o nosso Rivaldo? Senhores, mais alguém? Senão nós vamos encerrar aqui e vocês saberão aí dos próximos. Agradecer a presença de todo mundo e nós vamos tentar ser mais pontuais aí nos próximos. Ou não, né? Talvez a gente tenha que ajustar aí o tempo para todo mundo participar. Acho que é nisso que a gente ganha, né? Sim. Será que o pessoal consegue abrir aí para a gente fazer a foto? Quem puder abrir a câmera, pessoal, por favor. No fim, ficamos aqui 1h40, né? Agora já 1h40, professor. Deu uma boa folga, né? Essa folga foi oportunista. Slack aí foi bom, já estou fazendo conta aqui de 1/3 do meu salário aqui, que a minha mulher vai me matar. Pior que para isso não tem Slack, não, viu? Mais alguém, senhores do conselho? Para sair na foto. Pedir para vocês, os que puderem, eu não sei, então se vocês me acharem lá no LinkedIn, podem compartilhar aí essa foto. Ou comentar para eu marcá-los aí na postagem, né? Os que eu tenho na minha rede lá, eu já vou marcar, ou se vocês quiserem printar aí também. Deixa eu achar o meu aqui, não sei nem. Vou colocar o link aqui do meu perfil no chat. Vocês comentem lá na foto. Vou printar aqui, né? Tá todo mundo aqui. Quiserem falar X.